Olá pessoal, hoje nós vamos concluir a aula de progressão aritmética e eu vou tratar sobre o termo geral da PA e a soma dos termos de uma PA. Então vamos lá. Numa PA basta saber o valor de um termo e o valor da razão, que já podemos escrever essa sequência, certo? Então, por exemplo, se eu tenho o primeiro termo, A1 é igual a 2, e a razão é 3, então eu posso escrever a sequência assim, ó. O primeiro é 2, a razão é 3. O segundo é 2 mais 3, que é 5. O terceiro é 5 mais 3, que é 8. Somando 3, eu vou sempre conseguir achar o próximo termo. Soma 3 dá 14, soma 3 dá 17, soma 3 dá 20, e assim vai. Aqui, ó, 2 é o primeiro termo. A razão é 3, 2 mais 3, 5, 5 mais 3, 8, 8 mais 3, 11, 11 mais 3, 14, 14 mais 3, 17, 17 mais 3, 20, e assim sucessivamente. Agora, imagina se eu quisesse achar o centésimo termo dessa sequência. Aí a gente ia ter que escrever os 100 termos. Então, daria muito trabalho. É fácil de escrever, mas dá um pouco de trabalho. Às vezes também ele me dá o centésimo termo e a razão, ele quer descobrir o primeiro. Aí também dá para fazer. Você começa lá do último, vai subtraindo 3, subtraindo o valor da razão, que é 3, até chegar no primeiro. Tá? Mas, para que a gente não possa gastar muito tempo fazendo isso, a gente pode criar uma generalização. Observe que o segundo termo é o primeiro somado da razão. Ok? 2 mais 3, 5. O terceiro termo é o primeiro somado com 3 mais 3. Então, esse 8 aqui, ó, é o 2 mais 2 vezes a razão. O quarto termo, ele é o primeiro mais 3 mais 3 mais 3. Observe que o quarto termo precisou adicionar 3 razões. O quinto termo, para eu chegar aqui no quinto termo, eu tive que somar o primeiro mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, 4 vezes a razão. Ok? Então, baseado nesse conceito, a gente vai escrever observar o padrão e vai escrever uma fórmula que a gente vai chamar de termo geral. Ok? Então, vamos pensar aqui, ó, o A1, A2, o A3, o A4 até o AN. O primeiro, somado com a razão, não é o A2? Sim, então o A2 é o primeiro somado com uma razão. Para eu chegar no terceiro, eu vou ter que somar mais uma razão no A1. A1 mais razão para chegar aqui. Então o A3 é o primeiro mais duas razões. Se eu quiser chegar no quarto termo, eu vou sair do primeiro mais uma razão, duas razões, 3 razões para chegar no quarto. Então o A4 ele é o primeiro mais 3 razões. Então, observe que existe um padrão aqui, ó, é sempre o primeiro mais uma certa quantidade de razão. E aqui, ó, se a gente olhar, uma razão é para calcular o A2, 2 razões é para calcular o A3, 3 razões é para calcular o A4. Se eu quiser achar o A5, vai ser o primeiro mais 4 razões. Então, se a gente observar, existe um padrão aqui. É sempre A1 mais uma quantidade de razão, e essa quantidade de razões aqui é sempre uma unidade a menos que o termo que eu estou querendo. O quinto termo, 4 razões. Quarto termo, 3 razões. Então, a gente pode generalizar isso aí, ó. Se eu quiser achar um termo geral aqui, ó, o enésimo termo vai ser o primeiro mais quantas razões? Uma unidade a menos que a posição, certo? Porque o 5 aqui é o 4 aqui, é 5 menos 1. Então aqui, como eu não sei quem é essa posição aqui, eu vou chamar aqui a quantidade de razão de n menos 1.
Isso aqui a gente chama de termo geral da PA. Bom, então com esse termo aí, a gente pode, por exemplo, calcular o sétimo termo diretamente numa PA. Tá? É claro que eu posso fazer sempre na raça também. Se eu pegar o primeiro termo, que é 3, o primeiro termo é 3. Se eu adicionar a razão, que é 5, vai para 8. Eu quero achar o sétimo termo. O sétimo termo, eu já estou no segundo. Se eu somar mais 5, vai para 13, esse é o terceiro. Se eu somar mais 5, vai para 18, esse é o quarto. Se eu somar mais 5, vai para 23, esse é o quinto. Se eu somar mais 5, vai para 28, esse é o sexto. Se eu somar mais 5, vai para 33. Esse é o sétimo termo. Então, quando eu tenho o primeiro termo e a razão, eu acho tudo que eu preciso numa PA. Tá? Mas, se eu quiser achar o sétimo termo diretamente, eu posso achar pela fórmula do termo geral aqui, ó. O A7, desculpe que estou um pouco rouco. O A7 é o primeiro termo mais 6 razões. Tá? Quem é o primeiro termo? É o 3. Está aqui, ó, o 3. Quem é a razão? É 5. Então, vai ser 3 mais 6 razões. 6 vezes 5, 30. Mais 3, 33. Então, aqui a gente fez na raça e achou o sétimo. Aqui nós fizemos usando a fórmula do termo geral. É claro que numa PA bem curtinha assim, às vezes compensa fazer na raça, né? Porque a fórmula às vezes você tem dificuldade de calcular. Mas quando eu precisar de um termo muito distante daqui, compensa usar a fórmula do termo geral. Ainda nesse contexto, vamos fazer outro exemplo. Obtenha o primeiro termo A1, olha, ele quer o primeiro agora, de uma PA em que o sétimo termo A7 é 33. É 33, está errado aqui. 33 e a razão é 5. Ó, também dá para fazer no braço, na raça. Como é que a gente faria? Eu já sei quem é o sétimo. Tá? Então, o sétimo é 33. Eu vou começar de trás para frente. Eu quero achar o primeiro. Se eu subtrair 5, vai para 28, certo? Estou fazendo de trás para frente. Se eu subtrair 5 de 28, vai para 23. Então, já achei mais um. Se eu subtrair mais 5, eu vou para 18, certo? 18. Se eu subtrair 5, eu vou para 13, certo? Ó, sétimo, sexto, quinto, quarto, terceiro. Vamos para o segundo. O segundo eu vou subtrair 5. Se eu subtrair 5, vai para 8. Então, esse é o terceiro. Sétimo, sexto, 5, quarto, 3, 2. Falta só um. Se eu subtrair 5, eu vou para 3. Então, o primeiro termo é 3. Viu como sempre é possível fazer pelo que eu chamo de na raça, no braço? Sempre dá para fazer. Tá? Bom, mas agora eu vou usar a fórmula do termo geral. Como ele está falando de sétimo termo, o A7 é A1 mais 6 razões. E o que eu já sei aqui? Eu já sei o sétimo, que é 33. Ok? Então, já coloquei aqui, ó. O sétimo é 33. O primeiro eu não sei. A razão, ele falou a razão. Quanto é a razão? A razão é 5. Então, vamos colocar um 5 aqui, ó. 6 vezes 5. 6 vezes 5 é 30. E o sétimo é 33. Quem é o primeiro termo? É 3, porque 3 mais 30 dá 33. Então, conseguimos fazer tanto no braço como pela fórmula. Mais um exemplo aqui, ó.
Agora nós vamos saber o primeiro termo, o último termo e a razão. Ele quer saber quantos termos tem essa PA. Olha que ele não falou qual é a posição do 33. Como nós já sabemos do exemplo de antes, a gente sabe que esse é o sétimo, mas eu estou supondo que eu não saiba. Ok? Então, será que dá para fazer na raça sem usar a fórmula? Dá também. Por quê? Porque eu tenho o primeiro e a razão. Aí eu vou desenvolver até chegar no 33 e eu conto quantos tem. Por exemplo, vamos lá. O primeiro termo não é 3 e a razão não é 5. 3 mais 5, 8. 8 mais 5, 13. 13 mais 5, 18. 18 mais 5, 23. 23 mais 5, 28. 28 mais 5, 33. Eu já cheguei no 33. Ó. Qual é a posição desse elemento? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Então, o A7 é o 33 e significa que nós temos 7 termos. Então, a resposta seria N igual a 7. Tá? Ele quer saber quantos termos tem nessa PA. Tem 7 termos. Agora, se eu quiser fazer pela fórmula do termo geral, também dá. Ó, também dá. Essa é a fórmula do termo geral. Como eu não sei a quantidade de termos, então eu tenho que pôr aqui com N aqui, ó. Mas eu sei qual é o último termo. Lembra que o AN é o último termo. Ele me deu o último termo, é 33. Ele me deu o A1, que é 3. Não sei a quantidade de termos, por isso eu mantive esse N. E eu sei a razão, que é 5. Bom, como tem um parênteses aí, eu tenho que desenvolver. Ó. 5 vezes N dá 5N. 5 vezes menos 1 dá menos 5. Copiei o 3, copiei o 33. Agora, eu vou fazendo umas contas aqui. Ó, esse 3 vai aparecer deste lado subtraindo e esse 5 vai aparecer deste lado adicionando. E o N continua do lado direito. 33 menos 3 dá 30. 30 mais 5, 35. Então, eu vou ter do lado esquerdo 35, 5N. Se eu dividir tudo por 5... vai ficar N aqui e 7 aqui. Portanto, eu descobri que essa PA tem 7 termos, como nós já tínhamos feito na raça. Ok? Então, é assim que a gente usa o termo geral de uma PA. Bom, agora eu vou querer fazer a soma dos termos de uma PA. E aí eu vou fazer um caso particular aqui. Ó. Vamos pegar essa PA que nós estamos trabalhando desde o início desse vídeo. Tá? Essa PA de 7 termos aqui. E eu quero obter a soma desses 7 termos. Eu posso fazer na raça aqui. Ó. 3 mais 8, 11, mais 13, 24, mais 18, 42, mais 23, 65. Aqui 93, mais 33, 126. É a soma. Ok? Mas já imaginou se eu quisesse somar uma PA de 100 elementos? Quanto tempo eu ia gastar para ficar fazendo essa conta? É possível? Sim. Se você só sabe fazer assim, perfeito, só vai perder um pouco de tempo. Mas a gente vai criar aqui uma estratégia que foi pensada por um garoto. Diz a história que uma professora, ainda no 6º, 7º ano, passou uma atividade para os alunos pensando que eles fossem demorar bastante. E a atividade era para somar do 1 até o 100. Tá? E o Gauss, que depois se tornou um grande matemático, ele fez essa conta muito rápido. E qual foi a estratégia do Gauss? Ele não somou aqui assim como nós fizemos aqui. O que ele fez? Ele fez o seguinte, ó. Ele escreveu... Ele pensou assim, a PA é as 3, 8, 13, 18, 23, 28 e 33. Tá? O que ele pensou? Eu vou colocar essa mesma PA de trás para frente, 33, 28, 23... 18
13, 8 e 3. Não esquecendo que a soma que ele fez lá foi os números de 1 a 100. Então tinha uma lista de 100. Mas talvez ele tenha raciocinado sem ficar escrevendo. Então aqui, ó, vou colocar aqui um em cima do outro, um sobre o outro, para a gente enxergar melhor. O que o Gauss pensou? Ele escreveu as duas PAs, uma na ordem crescente, outra na ordem decrescente, e ele pensou o seguinte: ora, se eu somar 3 mais 33, dá quanto? Dá 36 aqui. Então, essa aqui é 36, a soma dessa aqui. Aqui, ó, 8 mais 28 também dá 36. Essa outra aqui, ó, dá 36 também. Aqui dá 36, 36, 36, 36. Ora, o Gauss pensou, nossa, mas se eu somar sempre vai dar igual? Então, quantas vezes eu consegui o 36 aqui? Exatamente a quantidade de termos da PA. Seria 7 vezes 36, certo? 7 vezes 36 dá 252, certo? Ué, mas então não bateu com a nossa soma aqui, ó. A nossa deu 126. É que aqui ele está somando duas PAs, tá? Então basta dividir por 2, ok? Quando essa soma aqui é a soma de duas PAs e não de uma só, eu só queria uma, então é só dividir por 2. Então, qual é a estratégia do Gauss? Somar dobrado isso aqui. Mas será que eu vou ter que fazer essa soma? Não, já que vai dar tudo igual, basta somar o primeiro com o último e multiplicar por 7. Porque o primeiro com o último não dá a soma que eu quero, que é 36. Aí multiplica pela quantidade de termos. Entendeu? Ó, soma o primeiro com o último, multiplica pela quantidade de termos, mas tem que dividir por 2. Então, essa é a fórmula que nós vamos utilizar aqui, tá? A fórmula da soma. Você vai pegar o primeiro termo da PA com o último termo da PA, somar e multiplicar pela quantidade de termos que tem essa PA. Mas não esqueça de dividir por 2. Então, ó, vamos fazer o cálculo dessa soma aqui. O primeiro é 3, o último é 33. Então, ó, o primeiro é 3, o último é 33 e eu tenho 7 termos. 3 mais 33 dá 36, ok? 36 vezes 7 dividido por 2. Eu vou simplificar aqui, ó, porque 36 dá para dividir por 2, dá 18. 18 vezes 7 dá 126, que é a mesma soma que nós obtivemos aqui quando fizemos na raça, 126. Ok? Então, essa é a fórmula da soma dos termos de uma PA. E eu vou resolver aqui um exercício. Bem interessante, ó. Exercício de prova. Calcule a soma dos 40 primeiros termos. O que está errado aqui? Calcule a soma dos 40 primeiros termos de uma PA, em que o último termo é 119 e a razão é 3. Olha que interessante. Eu vou precisar do primeiro termo, mas ele não me deu. O último ele me deu. E o N ele me deu, porque ele quer 40 termos. Eu vou precisar do primeiro termo para calcular a soma. Certo? Então, como é que eu vou calcular esse primeiro termo se ele não me deu? Ora, esse exercício está misturando a fórmula da soma com a fórmula do termo geral. Ok? Então, primeiro eu vou calcular, eu vou até substituir aqui, ó, o que eu já tenho. Eu quero a soma dos 40 primeiros, então é S40, e aqui eu já sei quem é o N, que é 40,
mas falta o primeiro termo, tá? Para calcular. Então, eu vou usar a fórmula do termo geral, que aí eu calculo. Ó. Como eu tenho 40 termos, eu vou pensar o A40, a fórmula do termo geral aqui, então vai ser o A40. O A40, lembra que nós vimos que é sempre o primeiro, mas um a menos que esse aqui, ó, 39 razões. Então, o A40 ele já me deu, tá? Que é o último termo, 119. O primeiro eu não sei. A razão ele me deu que é 3. Ó. Foi a única coisa que ele me deu, foi o A40 e a razão. Então, se ele me deu o A40 e a razão, aí eu consigo achar o primeiro termo. Quanto que é 3 vezes 39? Dá 90 mais 27, dá 117. 117, fazendo umas continhas, ele vem para o outro lado e aparece como 2. Então, o A1 é 2. Que legal. Então, se eu já sei o primeiro termo que estava faltando, então, aqui, ó, eu precisava calcular essa soma, mas faltava o primeiro termo, só que eu já descobri qual é o primeiro termo. O primeiro termo é 2, ok? Então, ó, no lugar do A1, eu vou colocar 2. Tudo bem? Agora eu consigo fazer, ó, 2 mais 119 dá 121, ok? Então, 2 mais 119 dá 121. 121, ok? E esse 40 dá para dividir por 2 aqui, ó, dá 20, ok? Então, como é que vai ficar isso? Vai ficar o S40, vai ser, eu vou dividir aqui, vai dar 20. Esse 2 vai sumir daqui, ok? Então, aqui vai ficar, quanto que dá 121 vezes 20? Dá 2, 4, 2, dá 2.420. Que 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 1 dá 2, como tem um zero. Então, a soma dos 40 primeiros termos dessa PA é 2.420. Viu? Esse exercício é bem interessante, exercício que é bom para a prova, porque ele explora tanto o termo geral como a soma, ou a fórmula da soma dos termos, que foi assunto dessa nossa aula. Ok? Se você não entendeu algum detalhe, você tem a oportunidade de retornar o vídeo, voltar o vídeo e assistir novamente, tá? E a ideia é que você treine bastante fazendo os exercícios desse tema. Até o próximo.